Senhor Vice-Presidente Nacional dos Auditores Fiscais, Carlos Cardoso Filho. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Inicialmente, eu preciso cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Fernando William, parabenizando a iniciativa, e do meu amigo Luiz Antônio, presidente do SINCAF. E também preciso cumprimentar a plateia e os integrantes dos fiscos municipais do Brasil, na pessoa da minha amiga Jane Pasquinelli Castelo, uma grande lutadora pela causa. Eu não vou dizer o tempo para não ter problema com ela, mas já luta há bastante tempo. E cumprimentar também a sociedade brasileira, na pessoa do meu amigo Richard, que tem levado o tema tributário à população, incluindo as favelas do Rio de Janeiro. A ele, meu abraço, a minha admiração. Quando se trata de reforma tributária, a federação não poderia nunca ser contra uma reforma tributária. Acontece que as palavras, elas têm perdido muito os seus sentidos. A gente sabe que toda palavra goza de alguma vagueza, de alguma ambiguidade, mas elas têm ficado cada vez mais ocas de sentido. A gente vivenciou no Brasil, a experiência recente, alguém que dizia assim: vamos fazer uma reforma em determinada área, seja trabalhista, seja da Previdência, também na tributária. E quando a gente pensa, quando alguém verbaliza a palavra reforma com R na frente, a gente imagina que aquilo que vai acontecer depois é uma coisa que resulta melhor para todos nós. Um supermercado vai fazer uma reforma e bota assim: desculpe pelos transtornos, estamos em reforma para lhe atender melhor. Então, reforma sugere, e esse é o conteúdo lógico da palavra, algo que vem depois melhor. Ainda que gere um certo incômodo no momento da reforma, depois a coisa fica melhor. Eu vou pular aqui as péssimas consequências de algumas reformas, porque não é o tema, mas na questão tributária acontece a mesma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com uma expressão que usam muito, e usaram para aprovar algumas reformas, como, por exemplo, modernização. E o cuidado aumenta, vereador, quando a gente não conta mais com o amparo, com a segurança do Poder Judiciário. O Poder Judiciário que recentemente permitiu que a terceirização possa atuar em qualquer área. E a gente sabe que a própria Constituição Federal tem lá no seu artigo 1º como um valor, como um objetivo do país, garantir a função social e a dignidade do trabalho. Isso não foi observado. Então, uma reforma tributária que precisamos fazer, até porque há dados aqui que eu preciso dividir com os amigos, que são muito graves. O nosso modelo de tributação, ele deixa para a União, uma instância que fica distante das pessoas, isolada em Brasília, e os prédios em Brasília são todos isolados por água. Acredito que Oscar Niemeyer não fez isso para afastar o povo do poder, mas a turma que está lá, só falta botar jacaré, crocodilo ali, para que o povo não chegue. Eles estão lá numa ilha da fantasia e ficam com 58% do que é arrecadado no país, para fazer política toma lá, dá cá. Os estados ficam com 24%. E os municípios, onde tudo acontece, vereador, é no município que o Aedes aegypti, que foi se especializando, ele já transmite a dengue, a chikungunya, a zika, né? Então, é no município que nós vivemos. E o município fica com 18%. Então, se a FENAFIM não fosse a favor de uma reforma tributária, eu não estaria aqui falando em nome dela, porque eu seria a favor. Só que não dessa reforma que estão querendo fazer. Tem outro dado que é muito chocante, muito duro, é que o nosso modelo tributário, como é feito, ele é feito para concentrar renda, concentrar riqueza e excluir pessoas. Os dados são recentes. No Brasil, apenas 4,17% da nossa estrutura tributária, do que é arrecadado no país, incide sobre a propriedade, o patrimônio, 4,17%. 1,68% incide sobre operações financeiras.
18% sobre a renda, 26% sobre a folha de salários. E a gente ouve todos os candidatos dizendo que querem gerar emprego. Como é que pode? 26% do que se arrecada nesse país incide sobre a folha de salários. E agora é um dado assim estarrecedor. 51,5%, ou seja, mais da metade do que se arrecada nesse país, incide sobre o produto, a mercadoria, o serviço, incide sobre o consumo, o que é um grande absurdo. Inclusive, essa incidência, ela é inconstitucional. Eu não estou falando que os tributos são inconstitucionais. A incidência como um todo é inconstitucional. E por que isso? Porque temos na Constituição o princípio da capacidade contributiva, que diz que, sempre que for possível, a tributação precisa respeitar a capacidade econômica de cada um, a nossa carga. Aliás, eu queria até mudar, já que as palavras estão, né? A gente precisa mudar esse nome, carga tributária, sei lá, para compromisso social de viver em coletividade. A gente precisa viver em coletividade. Se a gente chama de carga, fica pesado no lombo. Não tem carga nenhuma. O que tem é um compromisso que cada um de nós tem que assumir enquanto um ser que vive em coletividade, para viver nessa coletividade. Isso para nós, para empresário, para quem quer que seja. Então, vamos começar a mudar esses nomes. A partir de agora, vamos chamar de compromisso de cada um de nós para manter o Estado Social Fiscal brasileiro, que é um Estado constitucional fiscal. Nós temos um Estado democrático de direito social fiscal, que garante a livre iniciativa e que garante serviços públicos essenciais. E não há outro desenho. Qualquer desenho que venha fora disso, como disse bem o meu amigo Luiz, será inconstitucional. Mas vamos avançar. Essa carga, aliás, ó como é que fica a linguagem, né? Você volta a ela. Esse compromisso social de manter o Estado brasileiro, a tributação nacional, enquanto tiver assim, com mais de 50% focada no consumo, de forma injusta, tratando de forma igual desiguais, porque no consumo, quando eu compro um celular, eu pago a mesma tributação no consumo que uma pessoa muito rica paga. Então, trata de forma desigual, porque trata igual desiguais. Essa tributação assim faz o seguinte com o povo brasileiro. O IPEA fez uma pesquisa que demonstra o seguinte dado: as famílias que vivem com até 2 salários mínimos comprometem a sua receita em 49%, vereador. Uma família no Brasil que ganha até 2 salários mínimos, ela paga de tributo mensalmente 49% da sua renda. Enquanto que uma família que ganha mais de 30 salários mínimos, ela contribui com 26% dessa renda. Então, são os menores pagando mais que os maiores. E esse modelo de concentração vem perpetuando a desigualdade. E o Brasil, que há muito tempo fica naquela posição entre os 10 maiores, né? As 10 maiores economias do planeta, também amargamente figura sempre entre as 10 maiores concentrações de riqueza do mundo, entre as 10 maiores nações que são desiguais do mundo. Veja que contradição. Sempre a 10ª economia, entre as 10, por vezes fomos a 7ª economia, né? E sempre entre as 10 piores distribuições de renda do mundo. Porque o nosso modelo ele leva para isso. Nesse cenário, não tem como ninguém chegar aqui e dizer assim, nós somos contra uma reforma tributária. Não tem como. Agora, a reforma, as ideias de reforma que estão tramitando, inclusive, o nosso amigo Luiz Antônio fez uma referência à proposta do deputado Luiz Carlos Rauli. Isso merece tanto a nossa atenção, que observem o que aconteceu. Ele propôs uma ideia de reforma, está fazendo 1 ano e meio, a coisa não andou muito bem. Aí ele foi lá e resgatou uma proposta de reforma já aprovada, parte dela no Senado, em 2004. Veja, uma proposta aprovada há 14 anos, vereador. Há 14 anos. Como ele não sentiu o ambiente político para que a proposta dele andasse, ele procurou ali uma de 14 anos, que está lá parada, que era outra ideia, era outra economia, eram outros parlamentares, era outra necessidade social. Ele pegou aquela proposta, bateu a poeira nela e disse assim, essa eu vou pegar como um cavalo selado, porque ela já tem aprovação de boa parte no Senado. Olha, isso não bate com nada da realidade. Fizeram isso na lei da terceirização, só que resgataram um projeto de 19 anos, né? De 19 anos.
Então, assim, é a mesma coisa que estão querendo fazer num tema muito sério como esse. Porque, vejam, quando a gente fala de reforma tributária, a gente mexe. Ela tem que encontrar o social, o econômico e o econômico produtivo, porque também tem gente que está usando a palavra economia para a questão rentista. E rentismo não é economia, porque não gera nada, não produz nada. Gera bolha, gera ilusão. Ela tem que bater social, econômica produtiva, jurídica e política. Esse é um ambiente, esses são os elementos para se fazer uma reforma. Foi falado aqui já pelo secretário, pelo colega que representou o secretário do município do Rio, na questão dos 25% do ICMS e dos 75% no critério de repasse. Veja uma coisa, uma reforma tributária, e vai sempre existir tributo para ser repassado, não tem jeito, porque o modelo ideal, se perguntarem a mim, era o seguinte: onde é que a gente vive? Não é no município? Então toda a tributação no município, porque eu preciso todo dia, todos os dias, uma vez na vida, eu posso precisar da União de forma mais direta, né? Para carimbar o passaporte, para ir numa BR dessa para fazer uma viagem, mas no dia a dia, o cidadão carioca, né? Ele precisa de quê? Mobilidade urbana, coleta do lixo, sinalização toda funcionando, iluminação pública, para pelo menos ver quando o bandido vem para se esconder do tiro, ele tem que ver se o cara está vindo, né? Então, assim, ele tem que ter isso, escola, né? Todo dia ele tem que ter isso. Então, quando você tem, veja bem, quando você tem essa realidade no município, a reforma lógica seria o seguinte: mais tributo no município. Aliás, a gente devia arrecadar tudo e passar para o Estado e para a União o que eles precisassem a cada momento. E deveria haver um tributo da União para poder distribuir para os que menos podem, tudo bem. E nesse tributo da União para servir a quem menos pode, aí a gente poderia ter o critério de repasse. Isso é o mundo ideal, né? O mundo ideal, mas não é assim. Então, vamos lá. O que é a FENAFIM, e eu queria acrescentar aquelas propostas que nosso amigo Luiz leu, o que é que a gente sugere também, e eu pensei nisso agora, depois da palavra do secretário, do risco que é uma decisão política prejudicar o repasse do ICMS, como prejudica hoje, né? Um governo que tenha intimidade, seja mais próximo politicamente de determinada região do Estado, pode carrear os recursos para ali sob a argumentação ambiental. Ele pode fazer isso e prejudicar a capital ou outros municípios. Mas vai aqui mais uma proposta que vamos tentar emplacar na federação, que é o seguinte: se criar mecanismos de os municípios, os servidores do fisco, possivelmente da procuradoria, passarem a atuar também nessa discussão da norma. Ora, tem que dizer lá o que é isso, o que danado é isso. Pelo menos dá um parecer: olha, vai dar problema isso aqui. Você cria um critério aí para atender um município e prejudica os demais, né? Então, talvez precisemos disso, porque sempre haverá tributo para ser distribuído. Bom, tem outro dado que me parece muito importante, muito relevante, que é o desenho orçamentário que o Brasil fez também de forma apressada e assodada, né? Aprovamos a emenda 95, a famosa PEC do teto do gasto, e isso está garroteando o orçamento, né? Aliás, a ideia é tão controversa, tão confusa, que ela diz o seguinte: o orçamento do ano que vem é o desse ano atualizado apenas pela inflação. E olha, e a melhor hipótese para nós é que não haja inflação, né? E a gente sabe que a nossa sociedade carece ainda de muitos serviços. Então, imagine que a gente zere a inflação, que é o ideal, e como fica o orçamento para o ano que vem, se a sociedade ainda não é totalmente atendida? Ele vai ser o mesmo desse ano? Quer dizer, ele não vai atender, as pessoas não vão mais poder nascer, né? Eu até sempre brinco com a minha amiga Jane, a gente tem que combinar com o Aedes aegypti: olha, não pica o pessoal a tantos por cento, né? Pica na taxa da inflação, que é para poder atender. Quer dizer, é uma brincadeira de mau gosto. E a gente sabe que depois disso, os efeitos começam a surgir. Vocês terem uma ideia, eu tenho dados do sistema de arrecadação do Tesouro Nacional e de transferências. O teto, por conta da aplicação da PEC do teto, educação e saúde perderam em 2017 3,1% do que recebiam. Recuamos em 3,1%. E tem um dado que a Confederação Nacional dos Municípios estudou e levantou, esse é muito grave. É que hoje o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele conta com recursos municipais. Só que hoje 60% dos recursos são da União e 40% são dos municípios. Essa emenda 95, a PEC do teto do gasto, no 20º ano vai ter feito uma inversão disso. Vai ter colocado o município brasileiro para arcar com 51% do SUS.
Vejam bem, hoje arcamos os municípios com 40%. Será vereador em 20 anos, 51%. Aí é nesse ambiente que se quer fazer uma reforma tributária, retirando receita do município. Então, assim, eu estava em Brasília no dia que o deputado lançou a proposta dele, e quando o assessor dele apresentou as premissas, eu consegui uma via antecipadamente, e as premissas maravilhosas. Elas falavam que era preciso avançar a tributação sobre o patrimônio, né? Elas falavam que era preciso combater esse efeito regressivo da carga, do compromisso social de arrecadar e manter o Estado, né? Que hoje cobra mais de quem pode menos. Bonito, muito bonito o diagnóstico. Mas adiante eu vi o deputado apresentando a proposta. Aí eu disse, espera aí, a proposta nada tem a ver com o diagnóstico. Eu me lembrei da situação que o sujeito está com insônia, né? A televisão não anestesia mais ele está preocupado com o país, não consegue mais dormir, vai ao médico, diz, olha, eu não estou conseguindo dormir, estou rodando na cama. Aí o médico, tá bom, você tem insônia, faça o seguinte, aí passa a receita, assista filme de terror até umas 11 horas, pega uma leitura bem densa até meia-noite e depois tente dormir. O cara não vai conseguir dormir assim, né? Em vez de passar o tranquilizante, ele faz isso. É a proposta de Luiz Carlos Rauli. Uma coisa é o que ele traz de diagnóstico, a outra coisa é o que ele propõe. E ele está se cercando de forças para tentar pegar carona numa PEC que tramitou há 14 anos, que não é por aí que se faz, para tentar aprovar essa coisa. A gente tem outros institutos, o CCIF também tem uma proposta, né, que também não é pior do que a dele, chega a ser até melhor em alguns pontos, mas também perigosa, deixa alguma área meio nebulosa, e a FENAFIM está fazendo a luta para que esses problemas não aconteçam. Eu queria trazer também mais alguns dados aqui que são muito importantes, que uma reforma tem que ter. O primeiro é a tributação sobre lucros e dividendos. O Brasil só tem 2 países no mundo que não tributam lucros e dividendos, é o Brasil e a Estônia. E o resto do mundo todo tributa lucros e dividendos. A gente perde hoje no Brasil perto de 60 bilhões, com B de bola, porque não tributamos lucros e dividendos. Há 300 bilhões também, com B de bola, em desonerações, que são verdadeiros gastos tributários. Setores que receberam aí o que se chama de ajuda empresário, né? É o Bolsa Empresário, e que não está servindo para nada. Aquilo foi incorporado ao patrimônio de economia tributária da empresa e não serve para nada, não gera mais emprego, não serve para nada. 300 bilhões por ano. E o dado estarrecedor, que é uma sonegação de 570, mais de meio trilhão, 570 bilhões, com B de bola, por ano, é a sonegação no Brasil. É uma coisa absurda. Então, isso precisa ser resolvido, atacado numa proposta de reforma. 570? Quanto foi que você falou? Qual o número? 570 bilhões, com B de bola, por ano, é a sonegação no Brasil. Esse é o maior escândalo de corrupção do país. Esse é o maior escândalo de corrupção do país. Agora, a gente não vai ouvir isso porque a mídia não vai ter interesse em dizer isso, porque parcela dela faz parte dessa sonegação. Então, não vamos esperar ouvir isso na mídia, né? Bom, quanto à simplificação, que é tanto falada, né? A gente sempre nota que se pensa em simplificar, mas na ótica de facilitar a vida de quem sonega, não de fazer a coisa ficar simples. Reparem uma coisa, o nome é Simples Nacional, começou com o nome Super Simples, eu não sei se vocês lembram, mas chamava Super Simples. No final, aquele troço nem é super nem é simples, porque para você conseguir operar com ele, são várias tabelas, né? Às vezes o cara é Super Simples, é Simples Nacional na segunda, na quarta e na sexta, mas na terça e na quinta ele já não é, porque depende de quem ele vende, a quem ele presta serviço, ele deixa de ser. Então, assim, são muitas tabelas, muita complicação, muitas alíquotas, e também não é super, porque gerou o nanismo empresarial. Hoje o cara fica observando até que faixa ele é simples, e ele vai regulando ali, né, para continuar sendo simples, entendeu? Não? Então, assim, não é super nem é simples. Simplificar realmente não é o que estão pensando em fazer, não simplifica. Luiz Antônio falou muito bem. Por que não simplifica? Da forma que está, não. Porque não adianta você pegar e juntar vários impostos num só, se dentro desse imposto vai ter várias alíquotas, vários fatos geradores. E mais, juntar serviço nisso é complicado, porque serviço nasce um a cada dia. Hoje você tem um cara fazendo um tipo de serviço, amanhã outro inventa outra forma e passou a ser outro serviço.
Serviço é uma coisa que depende muito da invenção humana, do gênio humano. Então vai surgir toda hora. E você vai ter que estar entrando nessa lista, dizendo o que é, o que não é. E você vai ter que ter tratamento diferente, vai ter várias alíquotas, vários fatos geradores. Termina ficando uma complicação. O Luiz deu um exemplo muito bom. O imposto de renda é um imposto só, né? Mas tem cada ano um livro dessa largura para você estudar aquele negócio. Embora seja um imposto só. Tamanho, o regulamento que sai, é uma bíblia o regulamento. Para você entender aquele troço a cada ano. Então, por favor, pessoal, vamos tomar cuidado. O momento é um momento eleitoral. A gente precisa olhar os candidatos que estão à frente, olhar quem pretende ser senador, quem pretende ser deputado. Porque, vejam, é essa turma quem vai votar tudo isso. Se esse pessoal está usando palavras como modernização, simplificação, num sentido meio enviesado do que a palavra é, vamos tomar mais cuidado na hora de votar e pedir o voto, porque senão o preço vem para nós. O município brasileiro não pode ficar sem a tributação sobre a circulação econômica, e aí eu até vejo isso como uma questão que fere o Pacto Federativo. Repare, vereador, o que é o Pacto Federativo? No Pacto Federativo, eu digo o que vai fazer cada ente público e com que recurso vai fazer. Muito bem, comecei a jogar o jogo assim. Mas adiante eu começo a mexer nisso. Aí eu digo assim, olha, agora você vai continuar fazendo um bocado de coisa e vai ter menos recursos. Opa, não tem condição. Aí não tem condição. E mais, todos os entes públicos no Brasil tributam o patrimônio, é o caso do Estado, com o IPVA, com o ITCMD, tributam a União com o Imposto Territorial Rural e o município com o IPTU e com o ITBI. Todos eles tributam a circulação, a União tem o IPI, o Estado tem o ICMS, o município tem o ISS. Por que é que agora vão subtrair do município a tributação sobre a circulação econômica? Por quê? É mais fácil caçar um bicho na toca ou um bicho correndo no mato? Então, o bicho intocado é o bicho do patrimônio. Somos um Estado patrimonialista, é muito difícil avançar. Repito, só tributamos 4,17 com relação ao patrimônio. Aí vão deixar para a gente, como eles querem, o IPVA, o ITCMD, que é da União. Vejam que coisa engraçada. O ITCMD vai para a União deixar de volta para a gente. Entregar ao município. Rapaz, a União com um imposto que não é dela, que ela só vai arrecadar, ela vai investir o quê nessa arrecadação? Para melhorar essa arrecadação, se não é dela? Não vai investir nada. Então, assim, é uma coisa que não tem pé nem cabeça, é grave, e por isso que nós estamos aqui e parabenizamos a iniciativa do vereador Fernando William, do SINCAF, porque o tema é importante, e daqui vamos seguir adiante, tentando fazer no Brasil esse tipo de discussão. Eu agradeço a atenção de todos, peço desculpa porque terminei me alongando, e vamos em frente.